Vamos lá, dando sequência. Você não estava terça passada, né? A gente começou Gênesis 1 e 2. Aí depois assiste lá no YouTube. E hoje é o Gênesis 3. Hoje nós vamos falar sobre a queda. Tem alguns detalhezinhos muito importantes, assim, bem legais hoje. Por exemplo, hoje Eva vai ser batizada. Vocês nunca ouviram falar nisso, né? Não. Alguém já ouviu falar no batismo de Eva? Não. Pois pode ser até o nome do vídeo no YouTube, o batismo de Eva. Nossa! Que legal. Não é? Como assim? Que história é essa? Então, uma coisa que vocês não sabem, mas que eu vou ensinar a vocês. Eu sei coisas que vocês, obviamente, não sabem. Eu sei, por exemplo, o nome da esposa de Satanás. O nome da filha de Satanás, vocês sabem, né? Sim. Tá na Bíblia. Ai, meu Deus. É mentira. João 8,44, Satanás é o pai. Mas eu sei o nome da esposa de Satanás. Mas não vou falar hoje, vou falar outro dia. Não. E eu não vou nem avisar o dia que eu vou falar. Só pra você não faltar nunca mais. Pode ser qualquer dia a partir de hoje. Pô, a Globo fazia isso nas novelas. Dava uma cena dos próximos capítulos. E aí o cara abria uma porta assim, e a câmera focava nele e fazia assim, não! Aí entrava o William Bonner, começava o jornal. Aí você ficava, meu Deus, tem que amanhã... Quem matou o Detroit? Eu lembro, foi a Leila. E detalhe, tá? O meu pai, ele comprava um jornal, que no jornal passava a prévia do capítulo do dia seguinte. Você acha que era ansioso? Pra saber o que ia passar, não é? É igual a minha sogra, né, quando tava assistindo José, na Record. Ela ligava pra Francine, desesperada, que prenderam José, Francine. Francine prenderam José. Aí a Fran falava, calma, amanhã ele vai sair. Como é que você sabe? Eu li o roteiro. Ele vai sair, mãe. Mãe, vai dar tudo certo na vida dele. Mas não pode, que os irmãos venderam ele. Eu sei, mas vai dar tudo certo. O menino é bom. Mas como é que você sabe, minha filha? É porque eu já li o roteiro já. Baseado em fatos reais, né? Vamos lá, Gênesis capítulo 3, verso 1. Começa com serpente, não é? E aqui já vem aquela primeira questão, né? A serpente, que bicho que era essa serpente? Vocês sabem que nomes modernizaram, não é? Na nossa época, o que era um monitor? Fala com o monitor. Era o cara que cuidava do pátio da escola, da biblioteca. Não é? Hoje pede pro filho de vocês, para as meninas. Traz um monitor, vai trazer uma tela de computador. Então, as palavras, elas ganharam novos significados com o passar do tempo. Répteis, todos os répteis eram chamados de serpente, até pouco tempo atrás. Aí depois foi classificando, foi mudando a classificação. Então, até pouco tempo atrás... Bom, vocês sabem que tem coisa que é muito mais moderna do que você imagina. Abraham Lincoln morreu sem saber que existia o dinossauro, porque os dinossauros foram descobertos depois da morte de Abraham Lincoln. Então, a arqueologia é uma ciência moderna, é na época da Primeira Guerra Mundial, ali naquela região. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial começou a arqueologia. Mas já tinha, antigamente tinha, mas não era a ciência formada como a arqueologia. Então, quando a gente lê, mas a serpente, na nossa cabeça vai vir uma cobra. Mas você vai ver que a serpente aqui tem pernas, porque depois ela vai ter que se arrastar, então é um réptil. Mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens. E essa serpente aqui é o diabo. Porque se vocês forem olhar Apocalipse 12... Alguém consegue colar aí Apocalipse 12? Quem tem aplicativo é mais rápido. Apocalipse 12... Tá no 8 ou no 9? Talvez no 9. No 8, mas o dragão foi vencido. E por isso ele... Não, então o dragão tá no 8. Então a serpente tá no 9. É o 9. 9. Ela é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Viu? A antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. Velha cobra. Velha cobra na tradução do Giovanni lá. Então, quando a gente está vendo essa serpente de Gênesis 3, nós estamos falando especificamente de Satanás. Tá? Não é um outro demônio, não é uma outra classe de demônios, não. É o que depois vai lá no deserto tentar Jesus. Na tentação do deserto, que o próprio Satanás aparece, é essa figura aqui. Então, mas a serpente mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu, vê como é astuto, né? É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore. Deus falou isso? Deus falou que podia comer do fruto de todas, menos de duas.
da vida e do conhecimento do bem e do mal. Mas o diabo já inverteu. Gente, o diabo é craque em inverter coisas. Inverter coisas. Casamento tem... Eu falei isso no meu livro lá no Irai Você Não Pequeis. Tinha um demônio lá em casa, que esse demônio invade casamento de todo mundo. Que eu chamei ele de atravessador. Eu falava uma coisa pra Francine e a Francine entendia outra. A Francine falava uma coisa pra mim, eu entendia outra. Coisa simples. Sei lá, ela colocava um vestido e ela falava, amor, fiquei bonita? Daí eu falava assim, ficou. Esse meu já dizia que ela estava gorda, que ela estava feia, que ela estava esquisita. O meu Aí eu colocava um casaquinho, assim, um blazer pra ir no culto. E aí, o que você achou? Ela dizia assim, ficou bonito. Eu falava, não, me chamou de feio, de velho. Não, era assim. Cara, sabe, a gente teve... Até um dia eu falei pra Fran, nós temos que repreender esse negócio. Não é possível que a gente não consiga se comunicar sem uma interferência. Então o diabo, ele é craque em criar interferências. Parece que ele está falando o mesmo assunto, mas ele não está, ele está criando um outro assunto. Olha o que ele disse. É verdade que Deus disse, não comam de nenhuma árvore do jardim? Por quê? Porque a Eva que não se chama Eva ainda, que ainda é chamada na Bíblia de a mulher, ela não tem nome ainda, tá? Nós vamos falar do batismo dela. A mulher, não, como isso? A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. O que ela está fazendo? O que o diabo está fazendo? Está colocando a autoridade de Deus em xeque. Está dizendo assim, claro que Deus está mentindo para vocês. Deus tem medo de concorrência. Se vocês comerem, porque Deus sabe que, olha o diabo falando, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Em outras palavras, Deus tem medo que vocês se tornem deuses. Então Deus está mentindo para vocês. Gente, isso aqui é um negócio que eu identifico essa ação do diabo, essa ação inicial, a primeira ação de Satanás na terra, em muitas outras situações bíblicas e nas nossas vidas. Nas nossas vidas. Bíblica, Satanás chega para Jesus no deserto, 40 dias jejuando. Alguém já fez jejum? Qual foi o máximo de dias que vocês ficaram sem comer? O máximo? 20 minutos? 7 dias, 7 dias. Meio-dia? Eu conheci um pastor batista que jejuava 8 horas todos os dias. Da meia-noite às 8 ele não comia nada. Esse jejuava todo dia. Era o homem que mais jejuava na igreja. Você jejua um dia inteiro. Você já sonha com comida. Jejua 2, 3. Quem já fez jejum de uma semana, até o 4º dia é ruim. Depois o organismo se acostuma. Tentem fazer 3 dias de jejum. É bem difícil. Se vocês passarem a barreira do 3º dia só bebendo água, no 4º dia vocês não sentem mais nada. Nem fome, nem dor de cabeça, nem nada. Vocês têm que passar a barreira do 3º dia. A barreira do 3º dia é mais difícil. Mas, quando você está fazendo um jejum, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Comida, comida, comida. Jesus está 40 dias jejuando. Qual que é a primeira coisa que Satanás fala para ele? Se és o filho de Deus mesmo... Aí vem aquela discussão. Satanás não sabia que ele era o filho de Deus? Sabia. Tem uma discussão legal por trás disso, que um dia a gente pode falar sobre isso. Né? Porque a profecia é que ele se chamaria Emanuel, mas o anjo mandou José dar o nome de Jesus. Tem uma estratégia aí no mundo espiritual, que um dia eu conto para vocês. Depois de contar da história da... Então, talvez Satanás não soubesse, tivesse dúvida. Era para ele vir como um rei, veio como um carpinteiro. Entendeu? Tem uma estratégia aqui acontecendo. E aí ele fala, se és tu mesmo filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Por que ele não falou transforma a pedra em ouro? Porque o que mais importava para alguém em 40 dias sem comer é a comida. Então o diabo, ele sempre vai nos tentar no que eu chamo de tentação circunstancial. Qual é a circunstância da tua fragilidade nesse momento? Não, a minha fragilidade é, eu estou desempregado, eu estou no 4º mês do seguro-desemprego, mês que vem, se eu não achar um emprego, eu não tenho nem comida em casa, aí aparece para você ir pegar dinheiro fácil,
passar contrabando de vinho na Argentina, monjar no Paraguai, não é? E aí perde o carro, fica preso. Tem um colega nosso de muitos anos atrás que comprava chip de computador no Paraguai. Só que não era um chip 2, era memória, chip, 1 milhão de coisas. Colocava dentro do banco do carro e a lei, se o produto do descaminho for metade do valor do veículo, acima da metade, acho que é isso, perde o veículo. Ele perdeu o carro que era o sonho da vida, era o carrinho dele e tal. Perdeu o carro. A tentação circunstancial. Pegar o dinheiro fácil. O cara tá vendo o dinheiro da firma ali, ninguém sabe, só ele tem controle. Deu uma quebra de caixa ali, o cliente pagou a mais, sei lá. Sobrou um dinheiro que não entrou no sistema, tá ali o dinheiro fácil. Cara... Então, o diabo sempre vai nos tentar de acordo com a fragilidade circunstancial. A minha pergunta sempre a pergunta que eu faço para mim: qual é a minha fraqueza nesse momento? Qual circunstância da vida que eu estou vivendo, eu estou me sentindo fraco, triste, ameaçado, aflito? Todo mundo passa por momentos ruins. Essa pode ser uma zona de fraqueza e fragilidade. Por que eu estou falando isso? Porque Eva, que ainda não tem o nome de Eva, a mulher, estava passando por uma fraqueza. Qual é a fraqueza? Solidão? O homem não estava lá. Onde é que está o homem? A Bíblia diz: Deus pegou uma terra caótica, só de terra mesmo, um planeta, fez um boneco de barro, soprou, não é? O Nefesh nele, ou Neshamar. Esse nome fica na cabeça de vocês, porque vocês vão entender depois esse nome mais pra frente. E também é chamado de Ruar. Acho que Ruar é o nome mais próximo para vocês. Ruar, que seria vida, o sopro que traz vida. E aí plantou um jardim no meio daquela terra caótica e colocou esse homem para trabalhar no jardim. E nós vimos no estudo passado que o homem ficou dando nome a tudo. Então o homem ficou dia e noite dando nome a bicho, dando nome a planta, dando nome a tudo. Mas qual era a função da mulher? Criar os filhos. Então a mulher já tinha filhos. Já engravidava, tinha filhos, os filhos cresciam, casavam entre si e saíam do jardim. Iam viver a vida deles, porque essa era a ordem de Deus. Crescei, multiplicai, povoai a terra. Não faz sentido nenhum povoar a terra, todo mundo dentro de um kibutz, dentro de uma comuna. Então tinha que sair. Então Eva tinha uma função primordial de ser a mãe das nações. Mas ela era solitária, porque você consegue imaginar o homem trabalhando e a mãe, a mulher, em casa, parindo, não menstruava, porque tinha um filho na cola do outro, não é? É assim, não menstruava. Não tinha, a vida ou ela estava grávida ou estava parindo, ou estava grávida ou estava parindo. Filho. Viviam quantos anos? 600, 700 anos. Não é? Tem estudos que ou o ar era mais puro, não tinha poluição, não tinha contaminação por metais pesados, enfim, a biologia era mais saudável do que é hoje. Todo esse quadro, a mulher sozinha. O que o diabo fez? O diabo pegou ela no contrapé. Ela está sozinha. Talvez enquanto ela fica em casa sozinha, aqui nasceu aquela frase que mente vazia é oficina do diabo. Aqui nasceu aquela frase. Ela está ali, o diabo começa a fazer amizade com ela. Mas por que a conversa começa com uma cobra falante e a mulher não se assusta? Porque a gente não pode escrever toda a história da humanidade num livro, não caberia. Então o autor, o escritor sagrado Moisés, ele pegou a revelação de Deus através do Espírito Santo e foi colocando cenas. Escrito em velino, que era uma pele de carneiro, escrita com tinta, que era feita com mineral triturado, resina de árvore e sangue. Então era escrito em velino, com uma linguagem bem primitiva, um hebraico primitivo, que era o que ele falava. E ele foi escrevendo e já começa escrevendo a parte principal da história. O diabo colocando Eva em xeque. E xeque-mate. Porque ele fala, é claro que Deus está mentindo para você. Deus sabe que o dia que você comer, os seus olhos abrirão. Aqui eu vou entrar na mente de Eva, que ainda não chamava Eva. Os olhos abrirão. Qual que era a maior preocupação dela? Os olhos fechados. Quem sou eu no meio desse jardim? Qual que é a minha função aqui? Nós estamos falando de um ser humano pensante. A gente não pode imaginar Eva um aborígene, né? Antes do pecado original, eles tinham cognição plena. Eu ouso dizer que Adão e Eva eram mais inteligentes do que nós. Não tem como um homem dar nome para todos os animais da face da terra sem ser mais inteligente do que nós. Criar nomes, criar cadeias de animais.
Então eles eram mais inteligentes. O pecado trouxe doença, o pecado trouxe maldição, o pecado trouxe envelhecimento, o pecado trouxe a morte. Antes do pecado original, eles eram com a cognição plena. O que faltava para essa mulher? Era isso, essa é a minha dúvida. Essa interrogação fica nesse texto. Então o que o diabo usa? A tentação circunstancial. É certo que vocês não vão morrer, mas se vocês comerem, vocês serão como Deus. E aí o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Olha a sequência de palavras que interessante. Agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. O que é uma árvore desejável para dar entendimento? Faz sentido para vocês hoje isso? Nenhum. Você vai no hortifruti do mercado e pega uma manga e fala assim, ó, isso aqui vai me dar entendimento. Não é? Não faz, essa frase não faz sentido. Mas por que essa frase está aqui? Porque está expressando o sentimento de Eva. A tentação circunstancial é, o que faltava para Eva? Entendimento. Ela queria ter entendimento pleno das coisas. E ela se sentia tolhida do conhecimento, porque Deus deu regras e ela seguia as regras de Deus. Aí vem a minha pergunta para você hoje. Não tem gente que é igual a Eva? Eu estou falando Eva para ficar simples, mas ela não está batizada ainda. Não tem gente igual a mulher que hoje não se sente bem, sabe se essa é a palavra? Não se sente completo seguindo a lei de Deus? Parece que tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. É tipo o povo no deserto, o povo ficou 430 anos escravos no Egito, e no Egito tinha Deus, tudo quanto é jeito, né? No Egito tem Deus gato, Deus rato, tem Deus da noite, Deus do dia, Deus da morte, Deus da vida, Deus do casamento, Deus do divórcio. Tem Deus da água, Deus do pão, Deus do café. No Egito é Deus de tudo. Aí os hebreus saem do Egito e vão para o deserto. Quando chegam no deserto, perguntam para Moisés, quem é o Deus que nos tirou? Aí Moisés fala, o Deus de vocês, o Deus dos hebreus. Cadê ele para a gente agradecer? Ah, ele está aqui. Aí os hebreus, 430 anos, mais de 10 gerações, eram egípcios, né? Mas aqui é onde? Ele está em todos os lugares. Tá bom, eu me ajoelho para que lado? Ah, para onde você quiser. Cadê a imagem dele? Não, ele não tem imagem. Cadê o símbolo? Não, ele também não tem símbolo, não. Qual que é o nome dele? Não, o nome é impronunciável, a gente não pode falar o nome dele. Frustrou. Eles estavam tão acostumados a seguir imagem, procissão, queimar incenso, oferecer coisa, se ajoelhava, batia a cabeça, cobrinha aqui, dancinha de faraó, que quando eles ficaram livres, que eles eram libertos, eles se frustraram, porque o livre não está preso a nada. Eu sou livre, você é livre, você não precisa de símbolo nenhum, você não precisa de imagem nenhuma, você não precisa de nada. A gente está fazendo um estudo num hotel. Antigamente, se nós não estivéssemos dentro de uma catedral, Deus não estaria lá. Na Idade Média era assim. Deus o livre na Idade Média, entre o século V e o século XV, alguém fazia um culto doméstico. Alguém abria a sala da casa e que falasse, um doutor que falasse latim, pegasse um texto das escrituras e lesse, ele era excomungado. A liberdade é tão... eu vou falar um negócio para vocês. A liberdade é tão difícil que nós voltamos à escravidão por não suportar o peso da liberdade. Eva era tão livre que ela queria provar da escravidão. Os hebreus eram tão livres que eles queriam, quantas vezes vocês leram na Bíblia, eles queriam voltar para o Egito para se tornar escravo. Paulo fala, não permita que a vossa liberdade vos faça voltar à escravidão. O apóstolo Paulo fala isso. Por que o evangélico é cheio de mania? Por que o evangélico tem que ter colarzinho, tem que ter peixinho, estrelinha de Davi, símbolo de judeu? Porque ele não consegue, não suporta ser livre. Ele tem que ter alguma coisa que amarre ele. Ele tem que fazer entendeu? Tem que subir uma montanha. Porque antigamente ele fazia caminhada até Guatambu. Caminhar até o Porto do Goiânia, fazer sacrifícios. Porque antigamente ele ia de joelho até a escadaria de não sei o quê. Até a Sé de Figueira. Agora o que ele tem que fazer? Ele quer fazer também. Mas Deus fala, não meu filho, você não precisa mais. É eu e você agora, só nós dois. Não, mas eu não consigo. A liberdade, ela é enlouquecedora. Livra o cara, deixa ele livre. Vai, não peques mais. Daqui a pouco ele está pecando de novo porque ele não consegue ser livre. O ser humano quer
É aquilo que eu falei para vocês do vereador crente, que queria ser vereador crente, honesto. E aí, você vota em mim? Voto. Mas você é honesto mesmo, voto. Só que se eu me eleger e você estiver na UPA e tiver 50 pessoas na frente, não adianta me ligar falando, eu te elegi, me coloca lá na frente. Porque eu vou falar pra você, não, irmão, lembra que você me elegeu porque eu sou honesto? Fica aí, 50 números, talvez não tenha vaga pra você hoje. Mas você me elegeu pra ser honesto. Na próxima eleição, esse irmão, não vota mais nele. Porque nós não queremos um vereador honesto. Nós queremos um corrupto que nos favoreça. Porque a gente não consegue entender o preço da liberdade. Liberdade é assustadora, irmãos. Liberdade, eu falo pro meu filho, eu falo, autonomia é viciante. Ser autônomo é viciante. E liberdade é assustadora. E aí então, agora vem a grande sacada. Vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, verso 6, tomou do seu fruto e comeu. Aqui tem agora uma divisão temporal. A gente não sabe quanto tempo demorou. Não, eu estou com a semana inteira com a garganta inflamada. Estou até passando um sprayzinho aqui, ó. Propaganda da Flogoral. Patrocina aí, Flogoral. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Quanto tempo aconteceu isso? Lembra que eu falei para vocês no estudo passado que a gente acha que Gênesis aconteceu no período de um dia? Que Deus criou na segunda, na sexta, sábado descansou, no domingo, Adão e Eva... Não é assim. Ela comeu e ficou em casa. E estava lá arrumando a casa, comeu, feliz da vida. E o marido trabalhando. No final do dia, quanto tempo depois? Não sei. No final de dias... Talvez Adão saía na segunda e voltava na sexta, representante comercial? Não sei. Entregador de caixa d'água? Não sei. Pode ser. Pode ser, né? Faz a praça? Toledo, Marechal Cândido Rondon, Cascavel. De arame, sal? Eu não sei, não é? O que é? A gente não sabe. Faz a praça, aí segunda, volta sexta. E ela comeu na segunda, ficou a semana inteira ali. E ela não morreu. E até que se prove o contrário, quem está ganhando no jogo? Está 1-0 para quem? Para Satanás. Porque no placar da cabeça de Eva, Deus está mentindo e o diabo está falando a verdade. 1-0. Mas ela não abriu os olhos na hora, assim, depois que o marido comeu. E aqui que está o grande lance. Sabe o que acontece com quem... Quando a gente fala bem assim, olha, Malaquias 3... Trazei os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor, senão abrirei as janelas dos céus. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto do seu trabalho. Aí você fica um mês sem dar o dízimo e não acontece nada. Não quebra nada, não estraga nada. Muito pelo contrário, você ganha mais dinheiro naquele mês. Na tua cabeça, o que está acontecendo? 1-0 para o diabo. Para a vida inteira eu li que se eu roubar a Deus o dízimo... que o texto chama de ladrão, não sou eu. O devorador vai destruir. Eu já vi o pastor falando, se você não der 10% para a igreja, você vai dar 10% para o médico, para a farmácia. Eu já ouvi vários discursos assim. Eu não sou desse, mas eu já ouvi. Não é? Já ouvi. Aí você não dá. E você, em vez de você ganhar 1.000 naquele mês, você ganha 1.300. Aí você fala assim, que o pastor está mentindo, a Bíblia está errada e Deus está mentindo. Vou fazer mais um teste. Mês que vem você não dá de novo. E aí, em vez de ganhar 1.200, você ganha 1.500, você ganha mais. Você fala, nossa, rapaz, eu estava sendo enganado a vida inteira. 1-0 para o diabo. Por quê? Porque se o diabo puder impedir que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, ele vai fazer de tudo para impedir. Se o diabo puder mandar um exército de demônios para segurar o devorador e falar assim, não cumpre o que Deus falou. Porque, vamos falar a verdade? Se eu não entregar meu dízimo esse mês, e o meu carro quebrar, e o meu filho ficar doente, e eu tenho que pegar empréstimo no banco para pagar uma coisa de emergência, nunca mais na minha vida eu falho no dízimo. 1-0 para Deus, está na minha cara, se cumpriu. Mas quando o diabo consegue impedir que algo se cumpra, mesmo que por pouco tempo, é 1-0 para ele. Ele está ganhando no jogo. Tem gente que não entende, mas o diabo consegue fazer isso, desde que o mundo é mundo. Então Eva comeu,
Ah, pastor, mas aqui não diz que foi segunda. Entenda, irmãos. Tem uma distância temporal. No texto em português tem ponto e vírgula. Indica que aquela sentença terminou, mas dentro do mesmo assunto continua uma outra sentença. Isso aqui é uma distância temporal. Pode ter sido, ela comeu de manhã e o marido chegou de tarde. Ainda assim, tem uma distância de tempo. Não estava Adão e Eva juntos, porque a serpente estava falando com Eva. A serpente não estava falando com Adão. Então a gente entende que a cena da serpente falando com Eva é Eva e serpente sozinhas. E Adão não está nessa cena. Eva comeu, não morreu, tá tudo certo. Agora Adão chega. Tomou do seu fruto e comeu, ponto e vírgula. E deu também ao marido e ele comeu. Ponto. Então, o que significa então? Após o marido ter comido do fruto, é que os olhos de ambos se abriram. Enquanto Eva comeu, não aconteceu nada. Quando Adão chegou em casa, eu fico imaginando, né? A bandeja em cima da mesa e Adão, nossa, Eva, eu tô faminto. Não era Eva, ainda era mulher, vocês já vão entender. Eu tô faminto. O que tem para almoço hoje dela? Tem isso aqui. Aquela carinha assim, né? Tipo, tem isso aqui. E ele fala, não, essa fruta não. Você comeu? Amor, olha, Deus está mentindo pra gente, ó. Não tá acontecendo nada. É mentira. Qual mulher não consegue convencer o marido do que ela quiser? Se vocês não conseguem, compre o curso da Francine, 3 e-books e 2 videoaulas. Como convencer o marido que quiser. Compre o curso. Fique esperto. Ele viu que não aconteceu nada, ele comeu. A hora que ele comeu, os olhos de ambos se abriram. E aí começou o problema. Os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Até então a nudez não era um problema. Não tinha malícia, não tinha maldade. Eram puros. A hora que eles pecaram, entrou no coração a malícia. Agora tem pecado. Até então não tinha. Vocês entendem? Então, mesmo que a mulher foi articulada ali pela palavra do diabo, o homem tem o erro, porque o homem havia recebido a ordem de Deus. A responsabilidade era de Adão. Se fosse a responsabilidade de Eva, quando ela comeu, os olhos teriam aberto. A prova é que a responsabilidade foi de Adão, porque quando ele comeu, depois da esposa, os olhos de ambos se abriram. Ao ouvirem, verso 8, a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, na viração do dia, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O que o pecado faz? Tem uma frase muito antiga que eu gosto muito, que é: o crente em pecado não consegue orar, o crente em oração não consegue pecar. Quando você peca, você tem vergonha de orar. A não ser que você seja um psicopata, que você peca, erra e dobra o joelho e fala assim: Senhor, aqui está o teu servo. Eu admiro muito uns tranqueiras que tem por aí, uns figurões tranqueiras, que a gente sabe que são pecadores, estão no altar pregando, levantando a mão. Eu admiro. Eles vão pro inferno redondinho assim, sabe? E descer igual escola, né? Desce redondo pro inferno. Redondo! Por quê? Porque como é que pode? Se você está em pecado, a tendência é você se afastar de Deus. É você ter medo de Deus. E o Senhor, Deus, chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Verso 9. Minha pergunta: Deus é onisciente? Sim. Se ele é onisciente, o que isso indica? Ele sabia, ele sabe tudo. Aqui pode ser o pai falando com o filho, tipo, você já sabe o que o filho fez, e você dá a chance dele confessar. Mateus, me conta, o que você fez? Não fiz nada. Me fala que eu sei, entendeu? Pode ser isso. Ou, naquele momento, como eles estavam vivendo um período antes do pecado original, Deus não precisava usar a onipresença. Como ele é soberano, ele liga e desliga o que ele quer dos atributos da divindade. Como não tinha o pecado, para que ele ia usar a onipresença? Se o prazer de Deus era todo dia, no final do dia, descer e conversar com Adão, andar de braço dado com Adão, perguntando para Adão: Adão, como que é o nome daquele bicho ali? Aí Adão falou: boi. E Deus deve ter pensado: putz, que nominho, filho de uma mãe. Boi? Nome feio, mas tá bom. Eu disse para ele dar o nome.
Entendeu? Agora, se Deus tivesse com a onisciência ligada, não precisava descer todo dia para conversar com Adão. Já sabe. Você parou para pensar como deve ser chato ser Deus? Porque antes da tua palavra sair da tua língua, Deus já sabe. Aí você vai orar para Deus, Deus já sabe. Tipo assim, Senhor Deus, tá, eu já sei. Eu quero te adorar, eu já sei. O que é que você vai falar para me adorar? Então, eu imagino que Deus, quando vai ouvir a nossa oração, Ele desliga o atributo da divindade. Para Ele ter prazer na nossa oração. Para Ele ter prazer na comunhão. A comunhão dos seus filhos é o que mais dá prazer a Deus. Porque nós somos o atributo da criação. Então você vai dobrar o joelho e vai orar a Deus, tenha certeza que Deus parou tudo no universo, naquele momento, só para ouvir a tua oração. Porque o momento de maior prazer de Deus é ouvir um filho dele em santidade orar. E aí, ele diz, onde você está? E Adão respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Tipo, você nem sabe o que é isso. Você comeu da árvore que ordenei que não comesse? Não parece um Deus que está com a onisciência ligada, né? Então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Primeiro caso de família. Márcia Goldsmith, caso de família. Olha aí a mulher que você me deu, olha aí o favor que ela me fez. Quantas vezes eu orei a Deus, de verdade, diante de Deus, aqui diante de vocês, quantas vezes eu orei e falei assim, Senhor, olha a mulher que tu me deu aí, ó, essa aí, ó, que o Senhor chama de filha, fez isso aqui. E aí Deus pegou e disse à mulher, que é isso que você fez? E a mulher respondeu o quê? A serpente que o Senhor criou me enganou e eu comi. Ou seja, a culpa de um transferiu para o outro, a culpa do outro transferiu para um, ou para o outro ainda. Então o Senhor disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Por isso que você pega uma foto de satanistas, normalmente eles estão enrolados em cobras. Pega a foto mais tradicional de Anton LaVey. Quem que é Anton LaVey? É o cara que escreveu a Bíblia de Satanás, o cara que fundou a igreja do diabo. Anton LaVey, existe o satanismo antes de Anton LaVey, que era um satanismo mais fechado, mais antigo. Existe o satanismo moderno, após Anton LaVey. A foto principal de Anton LaVey é ele com uma cobra, assim, uma serpente enrolada nele, porque a serpente é um dos símbolos do diabo. Por isso que Deus disse, por causa de você, ou por causa do que você fez, você é maldito em todos os animais domésticos e entre os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Como que pode pôr inimizade se não havia entre elas amizade? Então aqui um indicativo que a serpente já havia conquistado o coração da mulher. Elas já eram amigas. Talvez pela ausência do homem, a distância do homem, não vou culpar Adão, ele não tinha experiência. Não é? Era o primeiro casamento da humanidade, né? Ele não sabia resolver problemas em casa, não sei. Dependendo, brigava com Eva e falava assim, eu vou caminhar. Aí caminhava, né? Sei lá quantos dias, voltava. Mas a serpente se aproveitou disso. E criou uma amizade. Por isso que a punição de Deus para a serpente, porém inimizade entre você e a mulher. Entre a sua descendência, qual que é a descendência da serpente? Demônios. E o descendente dela, aqui está no singular, qual que é o descendente da mulher? Jesus. Por isso que a palavra de Deus chama Jesus o último Adão. O pecado entrou no mundo pelo primeiro Adão, mas foi tirado do mundo pelo último Adão, que é Jesus. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Uma mordida no calcanhar não é uma mordida de morte, mas pisar a cabeça, essa sim. Romanos 16, 20, o apóstolo Paulo diz, e o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Paulo diz isso em Romanos 16, 20, fazendo referência a esse Gênesis 3, 15. E a mulher
ele disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Quem achava que a mulher não tinha filhos antes, como é que se multiplica 0? Quem é bom de matemática? 0 vezes 0? 0. Então, se a mulher nunca tivesse tido um filho antes, houvesse tido um filho antes, 0. Como é que eu multiplico o 0? Não multiplica. Então, é óbvio que a mulher havia tido muitos e muitos e muitos filhos. Talvez o dia da serpente aqui, ela já tinha 600 anos, sei lá, 400 anos. Quantos anos tinha? Quantos filhos teve? Não é? Contando que ela nasceu do ano 0, porque ela nasceu adulta, mas era ano 0 para ela. Então, 400 anos ali, quantos filhos ela teve? Não tinha dor. O filho nascia de boa, tranquilo. E aí a maldição foi aumentar em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Quando as feministas reclamarem de que o homem é o cabeça da mulher, vocês mostram Gênesis 3:16. Se a mulher não tivesse feito aquilo, Deus não teria cumprido isso, como o homem ser o cabeça da mulher. E vocês sabiam que a mulher poderia ter harém? Por quê? Porque a multiplicação funcionava assim. O homem poderia ter várias parceiras, como foi por muito tempo assim. Né? Abraão teve Sara, depois teve Quetura. Abraão teve 2 filhos, um com Sara, que é Isaac, e um com Agar, uma egípcia, chamada Ismael. Depois que Sara morreu, ele casou com Quetura, teve 8 filhos. Então ele teve 3 mulheres. Jacó teve Raquel e Lia, e Zilpa e Bila, duas mulheres. Salomão teve 1000. Então o homem poderia ter várias mulheres por conta da multiplicação, para que a humanidade se expandisse. E as mulheres deveriam ter também. A mulher poderia ter quantos maridos fossem. Se ela tivesse, ou quantos parceiros, sei lá. Se ela tivesse o marido que não estava engravidando ela podia coabitar com outro, copular com outro, para que ela pudesse engravidar rápido. Mas por causa da culpa do pecado da mulher, o seu desejo será só para o seu marido. Então a mulher agora estava restrita a um harém, cujo marido único seria dela. Então a mulher só poderia ter um marido, e o marido poderia ter várias esposas. E ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu tinha ordenado que não comesse, maldita é a terra. Amaldiçoou todo o planeta. Maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Nosso trabalho cansativo é culpa do pecado de Adão. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi tomado, porque você é pó, e ao pó voltará. E aí isso reforça lá em Eclesiastes, que diz, né? Antes que se rompa o fio de prata, se despedace o copo de ouro, e o espírito volte para Deus como era, e o corpo volte para o pó. Não, e o espírito volte, e o corpo volte para o pó como era, e o espírito volte para Deus que o deu. Agora vem o batismo de Eva, verso 20. E o homem batizou a sua mulher, deu o nome à sua mulher de Eva. Até aqui, Eva não tinha nome, era só mulher. Vocês lembram na aula passada, ou no estudo passado, que eu falei que são 2 palavras em hebraico, ish e ishá, varão e varoa, ish e ishá. Agora o homem chama de Eva. Eva, a palavra Eva, ela soa como vida em hebraico. Lembra que eu falei do ruach? Ruach é o sopro de vida. Tá? O hebraico tem várias palavras para vida. Haim, ruach, são palavras para vida. Eva é Haar. Quando você fala Eva em hebraico, você está falando um HA bem aspirado, bem gutural. Haar. Um WA e um H de novo. E o ruach é parecido com vida. Então, quando você fala Eva, parece com vida dada aos seres humanos. Então, ela foi batizada, o nome dela foi dado como Eva, no verso 20, por ser a mãe de todos os seres humanos. Tá? Mesmo no gargalo do dilúvio, depois que ficaram 8, mesmo naquele gargalo, Eva é a mãe dos 8. Então, tá? O Senhor fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Da onde que Deus tirou as peles? Aqui é pensamento de algum bicho. E eles não podiam comer carne. Eles só vão começar a comer carne depois de Gênesis 9, lá na frente.
Então, o que Deus fez com a carne? Provavelmente queimou, não é? Então, nesse momento, Deus ensina como eles deveriam fazer holocaustos. E por que Deus não ensinou os holocaustos antes? Porque antes não tinha pecado, não havia necessidade. O que é um holocausto? Olha que interessante. O holocausto é uma oferta, uma oferenda, um sacrifício para aplacar a fúria de um Deus irado. Se você for procurar o termo bíblico holocausto, é a oferta ou sacrifício que aplaca a fúria de um Deus irado. Quem lembra do desenho do Pica-Pau? Que o Deus vulcão ia matar todo mundo, eles amarraram o Pica-Pau e foram jogar no vulcão, para que o Deus ficasse bonzinho e não matasse todo mundo. É mais ou menos isso. O Pica-Pau ia ser jogado como um holocausto ou como um sacrifício. Então, antes do pecado original, não havia necessidade de holocausto, porque não tinha Deus irado. Deus descia todas as 6 horas da tarde lá, andava de braço dado, conversava com Adão, estava tudo bem. Quando Satanás entrou, fez o homem e a mulher pecarem, Deus ficou irado. E aí então agora precisa de algo para que eu, como homem pecador, me aproxime do Deus irado sem que eu seja morto. E esse algo é o sangue, porque aqui já começa a validação de que o salário do pecado é a morte. Então, entre eu morrer, ao chegar perto de Deus, eu sacrifico um animal puro, e o sangue desse animal puro impede que eu morra. Ele vai ocultar, ele não vai apagar, ele não vai eliminar, ele vai ocultar. Então, todo sacrifício do Velho Testamento oculta o pecado por um período de tempo. Depois ele perde a validade. E o meu pecado fica visível, patente aos olhos de Deus. Aí eu preciso fazer um outro holocausto para ocultar o meu pecado. Por isso que era o sacrifício de expiação. Expiação é ocultação. Para nós portugueses, expiação parece que eu estou espiando, né? Estou espiando. A expiação no hebraico é ocultar. Então todo sacrifício expiatório ocultava o meu pecado por um período de tempo. Deus irado olhava para mim, mas ele não me via. Ele via um sangue sacrificial me cobrindo e ele não me matava. Entendeu? Acabava a validade daquele sacrifício, Deus via o meu pecado e queria me matar. Eu expiava de novo. Por isso que Jesus teve que vir de uma forma única, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como João Batista disse no deserto, no Rio Jordão. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se entregou como Cordeiro único, de forma voluntária, num sacrifício chamado vicário, que é substitutivo, é a substituição. Era para eu morrer, ele tira e fala assim, eu morro no teu lugar. Substituiu. A gente vai chegar nisso um dia. Então aqui, quando o Senhor faz as vestes de pele, nós podemos entender que no verso 21, provavelmente foi ali que Deus instituiu para a humanidade, sabendo que Eva é a mãe da humanidade, Deus instituiu para a humanidade como seriam os sacrifícios. Tá? Como que vocês vão fazer o sacrifício? Por que eu estou falando isso, irmãos? Por que é tão importante? Porque daqui a pouco Caim vai matar Abel. E vai matar Abel em qual circunstância? Num culto. O primeiro homicídio da história da humanidade acontece no culto, na hora do ofertório. Por isso que o diabo entra tanto no coração da igreja, no ofertório. O diabo odeia quando a gente oferta. Afronta muito a Satanás. Quando você pega daquilo que é o teu suor. Lembra da consequência do pecado? Com o suor do teu corpo, do teu rosto, você vai comer o teu pão. Você vai trabalhar dias difíceis para você conseguir o teu dinheirinho. Aí você pega o teu dinheirinho e vai lá e dá de bandeja para Deus. O diabo fala, não acredito. O diabo odeia quando a gente oferta. O diabo fica endemoniado. Entendeu? O diabo fica possuído. Literalmente. Ele se possui por ele mesmo. Então é importante vocês entendam por que tem essa fala da roupa de pele. Porque eles não comiam carne, então essa carne esse sacrifício foi feito. Para que a gente entenda o porquê teve a morte de Abel, assassinado pelo seu irmão Caim. Para a gente encerrar nosso estudo de hoje, o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos, o Senhor fez roupas de peles, os quais vestiu Adão e sua mulher. Verso 21, não é? Então o Senhor disse, eis que o homem se tornou como um de nós, novamente no plural, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente.
Porque tinham 2 árvores proibidas. A gente só falou até agora da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que para nós é tranquilo, porque a gente conhece o bem e o mal. Somos descendentes desse pecado. Por isso que a Bíblia fala que a gente nasce no pecado original. A gente nasce numa condição de conhecer bem e mal. Não é? Quem tem filhos, vocês nunca ensinaram o filho de vocês a dar um tapa na cara de ninguém. Eles aprenderam sozinho. Vem de fábrica. Não, programação não é opcional. É item obrigatório. O moleque dá tapa, morde e puxa o cabelo. Eu fui numa igreja, tinha um bebê no colo. Aí eu falei, ai que bebezinho queridinho. E o bebê com a mão assim, né? Aí a mãe falou assim, olha, ele gruda nos cabelos. Como o senhor não tem, ele vai grudar na sua barba. Eu falei, vai nada, bebezinho, o dedinho do bebezinho. Sabe aquelas mini cenourinhas que tem às vezes em buffet? Parecia uma mini cenourinha. Aí eu falei, vai pegar na minha barba. O moleque, filho de Jesus, me agarrou num chumaço. Eu fiz a barba hoje, tá curtinha, tá um pouquinho maior. Me agarrou assim, eu falei, que bonitinho. Vem de fábrica. Mas você tem que ensinar o teu filho a fazer assim. Tem muito pai crente que fala, abençoa o pastor. Aí o menino faz assim, ó, com a mãozinha. Doido pra agarrar, socar o pastor. Não tem? Faz papai do céu. Aí o bebezinho vai assim, ó. Você está condicionando, você parece Skinner, condicionando a criança. Mas ele não sabe. Criança nenhuma nasce assim, papai do céu, Deus abençoe. Ó o pastor, nenhuma. Toda criança nasce querendo te socar, furar teu olho. Porque nós nascemos no pecado, nós nascemos debaixo do mal. E aí pensa, nós já comemos a árvore do conhecimento do bem e do mal. E se a gente come da árvore da vida? Nós nunca mais morreremos. Onde é que... Olha aqui. Atenção, senhoras e senhores. Então Deus disse, verso 22, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Ou seja, os filhos já estavam em toda a terra já havia sido tomada. Já tinha filhos, netos, bisnetos, tataranetos, toda a terra estava tomada. E aí Adão virou um agricultor, saiu do Éden e foi cultivar a terra. Depois de lançar o homem fora, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Pergunta, vai cair no Enem. No Enem de Jesus Cristo. Onde está a árvore da vida hoje? Está lá em Apocalipse 22. É aquela que quando a gente morrer e terminar o mundo e nós salvos fomos viver a eternidade, ela está plantada no meio da cidade santa, numa praça, cujos frutos dão na estação certa e cujas folhas são para curar as nações. O que isso me indica? Que o plano perfeito de Deus era que a gente nunca tivesse pecado. Porque o que vai ser a eternidade para nós salvos era onde Adão e Eva viviam. Aí eles pecaram, a gente passa esse inferno astral, entendeu? Encontra salvação para morrer, para continuar o plano de Deus na frente. Meu Deus, devia ter evitado isso. Terça-feira que vem, para vocês do YouTube é quarta, o primeiro homicídio, o primeiro assassinato foi dentro de uma igreja. Corta para mim, corta aqui para mim. Vamos orar? Quem lembra do Gil Gomes? Aqui e agora. Numa igreja. Na Mesopotâmia. 2 meninos, irmãos, foram levar uma oferta. Depois do comercial. Olha o que deu. Quarta que vem, aqui no YouTube. Ele fazia isso mesmo. Pisou num caco de vidro. Vamos falar sobre o primeiro homicídio na terça que vem. História boa. História boa porque, vai ficar pulga na orelha. Cenas do próximo capítulo. Caim não ofereceu o melhor que ele tinha? Ofereceu, a Bíblia fala. Do melhor que ele tinha, do fruto da terra, ele ofereceu. E Abel não ofereceu o melhor que ele tinha? Da gordura do seu rebanho ofereceu. Por que Deus rejeitou de um e aceitou de outro? Se os dois ofereceram o melhor que eles tinham? Pô, não sei não, hein? Se Deus está estranho. É o meu melhor. Deus conhece meu coração. Eu dei o meu melhor e Deus rejeitou. Deus rejeita o teu melhor? Nós sempre aprendemos
Terça que vem. Ou não era melhor? Aprendemos que Caim oferecia... Não, era o melhor, mas você vai entender. Estragadas. Hã? Nós sempre aprendemos que Caim oferecia as coisas estragadas. Não, ele ofereceu o melhor. O melhor. Caim ofereceu o melhor que ele tinha. Isso aí é da revistinha. Essa é a revistinha do Silas. Essa revistinha do Silas aí é uma porcaria. Brincadeira. Quem gosta do Silas? Brincadeira. Não é Pedro Soares. Do R.R. Soares. Meu Deus, estou seguindo. Mas é isso. Ele ofereceu o melhor. E Deus rejeitou. E a pergunta que fica, Deus rejeita o nosso melhor? Depende como você dá. Terça que vem. Terça que vem. Terça que vem tem muita coisa, hein? Não falta. A mulher de Satanás. Deus estava bravo com essa. E era Pode ser que sim. Vamos orar. Deus, muito obrigado, porque conhecer a palavra é conhecer a Ti. Conhecer a Bíblia é conhecer o seu caráter, os atributos da sua divindade, conhecer o seu modo de operação da humanidade, o governo de Deus sobre a humanidade e também os nossos limites, o que nós podemos e não podemos, aonde nós devemos e não devemos ir. Muito obrigado, Senhor. Que esses estudos de terça sejam um alimento para nós e para as gerações que assistem pelo YouTube. Que o Senhor possa continuar nos abençoando ricamente, em nome de Jesus. Amém. Amém?